Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o programa de hoje, o tema são as Olimpíadas, né, que acontecem agora já em agosto aqui no nosso país. Essa será a segunda vez que os Jogos Olímpicos acontecerão na América Latina. A primeira vez foi no México, em 1968, uma Olimpíada que ficou marcada para sempre no coração e na mente de todos os mexicanos. Aquele ano de 1968 foi um ano de muitas lutas e muita violência no mundo. Estava acontecendo a Guerra do Vietnã e a resistência a ela. Estava acontecendo a Revolução Cultural na China. Houve o assassinato de Martin Luther King. Houve a invasão da Tchecoslováquia pela União Soviética, e aconteceu também o Maio Francês, né, que mudou aí a temperatura do mundo e criou grandes mobilizações em todo o planeta. E o México não ficou de fora desse momento de mudança de temperatura do mundo. E lá no México aconteciam grandes mobilizações estudantis e de trabalhadores que buscavam aproveitar o foco que estava sendo dado às Olimpíadas acontecendo no México para mostrar a situação não apenas da educação, mas também das outras demandas dos trabalhadores. E nesse ínterim, o governo mexicano resolveu definir que as Olimpíadas deveriam acontecer na paz, né? Na paz dos cemitérios. E começou a repressão aos estudantes. As escolas preparatórias foram invadidas, vários estudantes foram presos, torturados e alguns deles inclusive assassinados ao longo desse processo. E até que chegou a invasão da UNAM, que é a maior universidade latino-americana, a Universidade Nacional Autônoma do México. E essa invasão provocou, inclusive, a demissão do reitor, que, indignado com aquilo tudo, resolveu sair da direção da universidade. E isso gerou mais mobilização no México, até que no dia 2 de outubro, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra a invasão na UNAM. E aí aconteceu o já conhecido e tristemente famoso massacre de Tlatelolco, onde morreram mais ou menos 300 pessoas. Isso são dados que o próprio governo hoje reconhece, mas o movimento estudantil chegou a falar em 1.000 pessoas mortas numa única noite. Uma noite de muito terror para os estudantes e para a população mexicana. 10 dias depois, iniciavam as Olimpíadas no México, sob muita alegria, com balões, com banda e com festa, enquanto as famílias choravam os seus mortos. Então é impossível começar um programa sobre as Olimpíadas na América Latina, agora no Brasil, sem lembrar desse fato histórico, até hoje lembrado pelos estudantes. E também é importante, né, professores que estão aqui no programa, lembrar que a morte de 43 estudantes agora no México, que até hoje também não se sabe onde estão os corpos, era justamente porque eles estavam se organizando para celebrar a vida desses mortos do massacre de 2 de outubro de 68. Então essa é uma noite que ainda está muito viva, né, na memória mexicana. Então, depois dessa abertura, né, dando essa historicizada da história aí das Olimpíadas aqui no nosso espaço geográfico, nós vamos conversar com os professores Nilson Ourix, que é professor da UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina, professor de Educação Física, e também com o professor Paulo Capella, que é membro aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Com eles, então, vamos discutir as Olimpíadas no Brasil, a segunda vez, né, em 48 anos, que vem esse tipo de mega evento para o Brasil. O que vocês podem me dizer desse momento, as Olimpíadas no Brasil? É um bom momento para esse tipo de mega evento? Nilson? Bom, a Helene falou muito bem, e normalmente quando você pega situações da mídia, principalmente atletas, dirigentes esportivos que vivem num mundo à parte do esporte, eles dizem com toda a convicção de que o esporte tem uma força imensa
capaz de transformar o mundo. Na verdade, o esporte não tem essa capacidade, mas o esporte tem a capacidade, dito por muitos autores também, de criar um campo fantasioso de bem-estar numa sociedade que vive em crise, tá? Então, como você bem colocou na abertura, em meio a todo aquele caos, começava a Olimpíada. E em meio a todo um caos no Brasil, né, diante da questão do impeachment, diante da corrupção, diante dos problemas latino-americanos que não são poucos, são históricos e cada vez se aprofundam mais no campo da dependência, você também tem primeiro uma Copa do Mundo, que foi um mega evento aqui também, e depois, agora, tem a Olimpíada, né? E nesse quadro todo, pode-se perguntar, assim, se fôssemos discutir qual a importância do esporte para a América Latina, se pegássemos do ponto de vista do rendimento esportivo, que é sempre a lógica do campo da educação física, do campo da mídia esportiva, que sempre valoriza a questão de ser o primeiro, né? Porque o segundo é sempre o líder dos derrotados. Né? Nesse campo do ranking esportivo, nós vamos ver que os países latino-americanos não aparecem na tabela do ranking. Aparecem os europeus, aparecem os americanos primeiro, depois os europeus, e lá no final da tabela aparece o Equador tem uma medalha, a Argentina tem 2, o Brasil tem 5, e em meio a essa situação toda aparece um outro país, que nem Cuba, com um cenário diferenciado. Os países latino-americanos, do ponto de vista do rendimento esportivo, com algumas exceções, como o caso do Brasil, os demais, tem uma construção no campo do rendimento que não justifica esse apego imenso às Olimpíadas, que é um projeto imensamente direcionado para o plano do rendimento esportivo. Uhum. E tu, Paulo, o que pode nos dizer aí sobre essas Olimpíadas aqui no Brasil? Primeiramente, agradecer o convite do IELA, e em nome do Movimento pela Democratização do Esporte e Lazer em Santa Catarina e do Brasil, e do Vitral Latino-Americano de Educação Física, Esporte e Saúde. São duas instituições muito caras à minha vida profissional, e a partir das quais a gente vem tentando sistematizar reflexões na ótica dos trabalhadores. Bom, com relação ao esporte, assim, na direção do que o Nilson falou, eu só acrescentaria que o esporte ele é uma redoma de vidro, a gente poderia dizer, é um mundo à parte do mundo vivenciado pelas pessoas, e essa é a função dele. Então, por exemplo, a gente pode discutir mais o que representa o esporte ser uma coisa que está à parte do mundo da vida das pessoas normais. Um atleta não é uma pessoa normal, é uma pessoa que está submetida a uma vida extremamente espartana, absolutamente diferente. E o esporte, segundo alguns autores que eu estudo, ele serve exatamente como uma válvula de escape permitida para manter tudo como sempre foi. Então não é essa a lógica de esporte que nós defendemos. E é também importante nesse primeiro momento a gente dizer que quando a gente fala em esporte, a gente faz uma diferenciação conceitual, por exemplo, do esporte jogo de futebol, do esporte e do jogo de futebol. E assim vale para qualquer prática corporal. Bom, então ao longo do programa a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, o esporte é esta redoma de vidro que tira as pessoas do mundo. E o nosso objetivo profissional é mostrar que o esporte pode estar no mundo e com as pessoas. Bom, com relação ao cenário político, a essas ideias de mega evento esportivo, a partir das teorias que nós discutimos aqui junto no IELA, a gente tem um slogan que tem dito um pouco do que nós entendemos. Os mega eventos, as Olimpíadas 2016 e a Copa do Mundo de Futebol 2014, elas trazem o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Então esse é o eixo central para a gente entender esse fenômeno sociológico. Para vocês entenderem um pouco melhor, para quem não estuda o campo, a gente poderia dizer que ele até moderniza o país, mas ele não desenvolve. Por exemplo,
seria ir contra os fatos, dizer que a Copa do Mundo de 2014 não trouxe uma tecnologia da construção das arenas, que a gente chama de uma modernização. Realmente, equipamentos muito bonitos, mas ficaram centrados exatamente em centros que já são grandes. E o Brasil tem 5.568 municípios, e só 12 foram contemplados com esses. Então esse é um projeto de mega eventos esportivos, que não interessa ao desenvolvimento nacional popular de qualquer país do mundo. Isso já está mais que confirmado. E é óbvio que os países de primeiro mundo já perceberam isso há muito mais tempo. Então não é de se estranhar, para quem estuda a geopolítica, que esses eventos passem a ter lugar somente em lugares onde a massa crítica ainda não consegue fazer um confronto e dizer: não queremos esse tipo de manifestação, porque ela não interessa a um projeto nacional popular. Obrigada, Paulo. A gente volta então daqui a pouquinho com mais informações sobre o tema Olimpíadas. Fica com a gente. Voltamos então com o programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Hoje falando sobre as Olimpíadas, que já estão logo ali, né? E estávamos aqui conversando sobre o que as Olimpíadas desenvolvem no Brasil. E é importante lembrar que, além dela desenvolver alguns centros, poucos, como falou o Paulo, ela também provoca tristeza e terror em milhares de famílias, como foi o caso da Copa do Mundo, que desalojou centenas de pessoas, né? Como é que aparece essa lógica imobiliária, Nilson, dentro da lógica aí dos grandes eventos? Eu só queria resgatar algumas colocações do que o Paulo fez antes. Quando a gente, acho que há 2 anos atrás, a revista Motor Vivência me pediu um artigo sobre as Olimpíadas, e eu batizei ele como Olimpíadas, o desenvolvimento do subdesenvolvimento, que não é uma frase, obviamente, minha, é uma frase do Gunder Frank, né, que é importante resgatar. E dentro desse aspecto, do exemplo que o Paulo deu, é possível você ver assim: você tem estádios novos, beleza, você tem estruturas novas. A estrutura esportiva, ela faz parte do desenvolvimento esportivo, mas, por outro lado, se você pegar a quantidade de atletas que o Brasil, de jogadores de futebol, que o Brasil vende por ano, você vai ver que são 250 jogadores vendidos por ano, na fase de 12, 13, 14 anos. Enquanto os partidos vendem 50, 30 e tal. Então nós continuamos exportando. E daí, quando você vê a qualidade do futebol brasileiro, você vê que ele está muito abaixo. Então é isso que a gente fala sobre o desenvolvimento e subdesenvolvimento, né? Então a gente se caracteriza como um país exportador de jogador, assim como exportamos cana, café e outras coisas mais. Também, só resgatando uma contribuição do Paulo, o edifício de esporte, que começa a nível internacional e vem até uma cidade como Joaçaba, ou como Capinzal, ou como Florianópolis, ele é um edifício extremamente conservador, lacrado e sujeito, e como os fatos têm demonstrado, extremamente corrupto na sua elaboração, né? E na sua vida funcional, né? Então, pensando dessa forma, um edifício conservador, um edifício que tem todas as suas portas abertas ao processo de corrupção, como que se dão os mega eventos? Aí você pega os jogos pan-americanos, os processos do Tribunal de Contas da União estão todos lá mostrando o superfaturamento aqui, superfaturamento lá. As Olimpíadas, mas só que os mega eventos, eles funcionam associados com uma mídia, né, que não abre nada. Então, quando você pergunta sobre as pessoas que foram desalojadas, eu, numa época, estive em Porto Alegre trabalhando numa assessoria. A gente percebia que os núcleos populares que repudiavam a Copa no Brasil eram justamente essas pessoas que estavam sendo desalojados. Né? Então, há pouco tempo atrás, quando o IELA fez aquele evento dos mega eventos, sobre mega eventos aqui em Florianópolis, 2 palestrantes do Rio de Janeiro disseram claramente uma coisa: que as Olimpíadas no Brasil, elas não tinham nada a ver com esporte, elas tinham a ver com reforma urbana. Né? E daí a alocação das estruturas esportivas
tem a ver daí com pessoas que precisam ser desalojadas, com os pobres, com os negros, que moram ali naqueles locais há 100 anos. E que depois iam ser relocados para morar a 80 quilômetros do local onde estavam, sem qualquer estrutura. Então, as Olimpíadas, e como eu falei, ela tem a ver com reforma urbana no Rio de Janeiro e ao mesmo tempo com o apagão da mídia, né? Que só vai falar sobre os superfaturamentos do estádio tal, do parque aquático, das pessoas que foram desalojadas em determinado local, daqui a 2 anos, quando for interessante falar sobre esses processos de superfaturamento. A Olimpíada no Brasil hoje, ela remeta a um lucro um gasto real de 39,1, quase 40 bilhões de dólares. E fantasiam todo esse gasto, chamando ele de legados, né? Que é uma forma, um eufemismo para justificar. Por exemplo, hoje não, mas a semana passada foi declarado estado de calamidade no Rio de Janeiro, né? Calamidade no campo da segurança, calamidade no campo da educação, da saúde em todos os lados. E então fica em meio a todo esse caos social que está o Rio de Janeiro, você tem uma Olimpíada. Paulo Capella, e o que tu pode me falar sobre essa questão do conceito de desenvolvimento esportivo? Quer dizer, a gente já viu a problemática toda aí, né? Poderia ser diferente? Poderia. E na direção do que o Nilson falou, essa questão do desenvolvimento, por exemplo, a primeira coisa a deixar bem claro que a gente tende a fazer uma relação linear do que acontecia na Grécia e Roma com o que acontece numa Olimpíada moderna. Não é. Isso é um erro dos mais graves e que a mídia divulga como uma verdade das maiores, inclusive fazendo circular uma tocha que tem um simbolismo que remete a um puritanismo que não é. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, eu só colocaria na fala do Nilson que não tem nada a ver, não tem tudo a ver com as Olimpíadas modernas. A partir dos anos 92, da Olimpíada de Barcelona, o esporte passou a ser subjugado pelo mercado e a mercadoria. Então, essas novas propostas que a gente vem tentando comunicar para as pessoas é que a gente tem que livrar o movimento esportivo na lógica dos trabalhadores desse determinismo econômico e cuja a mídia é um dos fatores centrais, né? A gente vive hoje o que a gente classifica no campo da educação física, no esporte, como espetáculo midiático. Então, o que nós estamos aportando no nosse país? 2 grandes shows. E tanto é show que são de breve duração, né? Por exemplo, agora a Olimpíada, que vai daqui a 25 dias acontecer no Brasil, é um evento que gasta, como o Nilson já falou, aproximadamente 40 bilhões de reais para acontecer durante 15 dias e representa o equivalente, de forma compacta, a 28 grandes competições mundiais ao mesmo tempo. Então, esta potencialização desse show, que depois vai se transformar em imagem e que vai correr mundo até a próxima Olimpíada, quer dizer, isso agrega um valor incrível às redes de TV e à mídia de forma geral, e de forma especial, essa grande mídia direitista, entre elas a Rede Globo, que é parte do processo, por isso que ela não pode esclarecer a população sobre isso. E o segundo dado que o Nilson falou, e que faz parte do pacote chamado mega eventos, que é criar um estado de exceção. Então, para um mega show dentro dessas cidades, que nem o Rio de Janeiro, em estado de tremenda calamidade, a gente tem que produzir um estado de exceção. Estado de exceção é muito parecido com este golpe que o Michel Temer está fazendo. Então, Michel Temer, né, fazendo uma exceção às leis do nosso país, tem a mesma equivalência de trazer uma Olimpíada. Quer dizer, o processo de burlar todo o código
esportivo, de orçamento, de controle de contas públicas, de concorrência, é clássico. Durante a Copa do Mundo na África do Sul, existia um Comitê de Desenvolvimento Econômico e Ética, né, que já identificava como parte do pacote que a gente enaltecia como padrão FIFA, a questão dos conluios, da corrupção e do superfaturamento. Então ele só cria um ambiente para que isso aconteça. Então não interessa de forma nenhuma. E o que nós a gente tem resgatado? Tem resgatado que poucas pessoas sabem que no século XVIII, no tempo que a gente chama de modernidade, aconteceram 3 Olimpíadas na ótica dos trabalhadores. 3 formas de internacionalizar a fraternidade, a solidariedade entre os povos e os trabalhadores. Isso nos interessa resgatar. E é isso que a gente vem, nos últimos 25 anos, trabalhando em construir formas concretas. Por exemplo, durante o Pan-Americano, nós fizemos um estudo que os 4,7 bilhões gastos, e que só beneficiaram o Rio de Janeiro, eles poderiam ter sido gastos de outra forma. A gente poderia ter destinado para cada um dos 5.568 municípios do nosso país 4 núcleos de cultura popular de movimento. E aí sim nós teríamos uma democratização econômica, porque não ficaria só as grandes empreiteiras trabalhando, os municípios poderiam se auto-organizar. A pequena empreiteira lá do interior mais profundo, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, poderiam ter uma opção de negócio, né? E também esses núcleos contemplariam 4 trabalhadores cada um deles. Ou seja, nós teríamos aproximadamente 80 mil empregos distribuídos em todo o Brasil. Isso é um modelo de desenvolvimento que massificaria o esporte. E pode ficar tranquilo que a massificação do esporte naturalmente produz o alto rendimento. Agora, o inverso não é verdade. Por isso que é um equívoco sobre todos os aspectos. Legal, e é bom mostrar também que a questão das Olimpíadas, assim como a Copa do Mundo, como já foi falado aqui, ela é um grande negócio e estabelece nichos, né, para determinadas empresas, ou seja, nas Olimpíadas, pouquíssimas empresas ganham dinheiro e a maioria das empresas, mesmo se fosse para fazer o tal do livre mercado, não haveria. Mas a gente vai conversar agora no próximo bloco mais sobre isso, tá bom? Só um pouquinho que a gente já volta. Estamos de volta com o nosso programa Pensamento Crítico e aqui vamos já dar algumas dicas de leitura porque esse tema temos bastante coisa aqui no IELA já produzida. Uma delas é esse livro aqui, Mega Eventos Esportivos, que é o resultado das Jornadas Bolivarianas 9ª edição. Então tem uma discussão muito legal aqui nesse livro, está à venda aqui no nosso instituto. E o outro é o livro do Nilson, né? O Nilson Orix, A Miséria do Esporte, que fala sobre as políticas públicas do esporte em Santa Catarina. Um livro imprescindível para quem quer saber sobre o que realmente acontece no esporte catarinense. Também temos aqui no nosso instituto. E, Nilson, já que estamos falando aí de esporte e tal, a gente sabe que dentro do esporte, como lembrávamos aqui antes na conversa aqui do intervalo, que tivemos aí nos últimos tempos os maiores mega fatos também de corrupção mundial envolvendo o esporte, né? Como é que é essa relação esporte, corrupção e Santa Catarina nesse rolo aí? Bom, tem um livro base para começar essa discussão, que é o livro do Jennings, né? Los Senhores de los Anillos, que conta o histórico processo de construção da corrupção entre a FIFA e a Adidas ao longo de todo o tempo do período Avelanche, né? O Jennings é um jornalista que denunciou isso durante os últimos 10 anos aí. 2005, se eu não me engano, ele esteve no Brasil convidado pelo Romário, foi no Congresso Nacional, fez as denúncias que envolviam a CBF, envolviam a FIFA e a partir dali se gestou a CPI do futebol. Primeiro já teve uma CPI em 99, depois teve outra que eles tentaram ressuscitar em cima dessas denúncias, né?
o Jennings bateu muito nisso durante muito tempo, e só depois que o FBI fez a prisão dos diretores da FIFA e depois prendeu também o presidente da CBF no Brasil, é que daí as denúncias que estavam apenas no livro ou em algumas faixas de jornal, porque não apareciam na TV, isso teve uma dimensão global, né? Teve uma dimensão imensa, né? E daí todo mundo, no mundo do esporte, no campo da educação física, nas universidades, todo mundo começou a perceber que realmente a FIFA, a CBF, os seus dirigentes, até pessoas muito dóceis assim, de longe, né, como o Platini, né, começaram a se sujar com o manto da corrupção, né? Essa corrupção toda, ela também chega em Santa Catarina, né? Eu comecei nesse livro A Miséria do Esporte a fazer denúncias, e ia mesmo, né, em todos os Jogos Abertos de Santa Catarina, nos últimos 6, a gente construía jornais, visitava os alojamentos das delegações, das 110 delegações, denunciando a corrupção do esporte em Santa Catarina. E apesar dessa prática, a gente sempre acreditava, assim, né, que os professores de educação física iriam acordar para o problema da corrupção em Santa Catarina. Mas depois isso virou desilusão. E daí a gente procurou, o ano passado, o Ministério Público lá em Joaçaba e fez a denúncia através de um dossiê FESPORT. Né? E depois daí eu já tinha desistido, achado que não ia dar em nada. Mas há cerca de 20 dias atrás, um diretor da Secretaria de Organização do Lazer do governo Luiz Henrique da Silveira foi preso pelo DEIC, né? E daí eu comecei a acreditar que existiam soluções que não seriam pelo campo da consciência somente, né, pela aprendizagem do processo, mas também pela ação policial, né? E esse diretor foi preso, ficou uma noite preso no DEIC, depois foi para o presídio de Itajaí, e foram descobertos vários casos de corrupção. Eu acredito ainda que esse processo ele é só o começo de um processo de desvendamento do mundo muito maior da corrupção. Os 551 mil apontados nos jornais de desvio de recursos públicos, 10%, nem 10% do que realmente se desviou. A gente costuma dizer aí, a boca pequena, que só pegaram os lambaris ainda, porque os grandes peixes, o tubarão da história, não foram pegos ainda. Então, a corrupção ela começa lá no município, ela passa pelo governo do estado, e isso ficou flagrante agora na ação do DEIC, na Operação Bola Murcha, né? E a gente espera que na continuação do processo se pegue as pessoas que, na verdade, desde 1976, quando o Estado organizou o esporte, porque antes ele era organizado por abnegados, se criou uma burocracia no esporte catarinense, e não só no esporte, mas também na cultura, no turismo, que deu vazão a todos esses processos de corrupção, né? Mas o processo de corrupção não é só pelo que as pessoas roubam do Estado, ou seja, roubam da gente, mas pelo aquilo que eles fazem com os atletas, né? Com essa atleta que vende bicicleta, que vende moto, que empresta dinheiro em banco para poder participar de competições, enquanto essas pessoas estão carregando muito dinheiro em nome do esporte. Uhum. Paulo, e nessa lógica, né, a gente fala dos jogos, dos JASCs, né, famosos JASCs, Jogos Abertos de Santa Catarina, que sempre foram muito legais, né, porque traz a ideia do esporte, e esses esportes que são olímpicos, né, mas tem uma outra questão envolvendo o esporte, que não é só esse esporte de rendimento, né. Como é que tu vês aí essa questão do esporte educacional, que segundo a nossa Constituição, deveria ser priorizado pelos governos? Por que isso não acontece? Primeiro eu queria complementar essa reflexão que o Nilson traz, dizendo que a única forma de combater a corrupção é democratizando o acesso às informações e aos cargos de poder. Então, eu não conheço na minha história um lugar tão blindado
como a estrutura de poder dos esportes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Nussmann, o Arthur Nussmann, ele se formou em Direito, em 75 ele começa a ser dirigente esportivo no nosso país. Durante essas Olimpíadas agora, ele vai completar 41 anos como dirigente esportivo. Então, enquanto a gente não democratizar, sabe, as estruturas de poder do esporte no nosso país, e eu poderia citar, por exemplo, as federações aqui. Federação de Basquete, desde 89 está na mão da mesma pessoa. Federação Catarinense de Futebol, Federação Gaúcha de Futebol. Então, e quando não passa, vejam, de pai para filho, né? Agora vocês vejam quem é que elege essas pessoas. São as federações que elegem os dirigentes do Comitê Olímpico das Confederações. Então, é um jogo de amigos. O melhor legado que poderia existir nessa Copa de 2016 era de destituir todos os cargos de federações e diminuir, eu ouso dizer, em 50%, 10%, porque a gente nunca teve estudo, nunca tem acesso, é tudo blindado, os valores. Porque o problema de democratizar o esporte no Brasil não é de dinheiro, é de qualidade técnica e de democratização. Essas pessoas ficam nos cargos e não deixam ninguém ascender. Por exemplo, Cuba, antes de vir para o programa, eu fiz uma análise. Em todas as Olimpíadas ela teve resultados de medalhistas superiores ao Brasil. E é um país onde estão democratizados todos os esportes praticados no país. E um país que sofre embargo há 59 anos. Então, eu queria dizer que não é problema de direção firme e qualificada. O que nós temos aqui são diretores absolutamente desqualificados e que fazem uma blindagem das universidades brasileiras, dos cursos de educação física, até os cargos mais elevados. Por exemplo, o Nussmann, a única forma de tirar esse cara de lá eles colocaram uma cláusula na democracia do esporte brasileiro que tem que ter no mínimo 2 anos de mandato. Sendo que o cara está 49, não tem uma pessoa que hoje esteja apto a ser eleito que não seja subalterno ao Nussmann e que jamais ousará levantar a sua voz contra eles. E assim é no futebol, em todos os esportes. Então, a gente precisa ter controle. E os atletas não têm vez e voto, os técnicos, os professores de educação física. Então, é uma estrutura arcaica e que remonta ao que há de pior, a pré-história da humanidade. E em toda a história. E daí vem a corrupção. E daí vem a questão de subverter todos os ordenamentos legais. Entre eles, o que diz que as verbas públicas do esporte, eles devem ser prioritariamente investidos no esporte de massificação comunitário e no esporte educacional. Se vocês abrirem o site, vocês vão ver que quem está bancando essas Olimpíadas, né, tinha uma promessa que 30% fosse de iniciativa privada. Mas fracassou esse índice. Fracassou. Então são verbas de investimento público na iniciativa privada e os atletas de alto rendimento são todos patrocinados por empresas estatais. Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então não existe investimento público, não existe investimento privado no esporte de alto rendimento. Que deveria ser, porque esporte de alto rendimento é negócio. Legal, não, a coisa não é fácil não, hein? Temos que falar muito sobre isso, certamente esse programa não será suficiente. A gente volta já já com o último bloco, só um pouquinho. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E trazemos aqui mais 2 livros para dicas de leitura sobre o tema. Um deles é do Ed Cuttle, que é um sul-africano que esteve aqui nas Jornadas Bolivarianas número 9, em 2013, e conta qual foi o tal do legado que a Copa do Mundo deixou para a África do Sul. Então, muito importante saber, está traduzido para o português pela editora Insular e mostrando como que esse legado não chegou na maioria dos sul-africanos.
E o outro livro é esse trabalho que foi coordenado pelo professor Paulo Capella na cidade de Rio Grande, Esporte Educacional, a experiência do Centro de Referência Esportiva Rio Grande, que foi um trabalho muito bacana que aconteceu lá naquela cidade gaúcha com o esporte educacional. Então também esse aqui não está à venda, ele é distribuído gratuitamente, quem tiver interesse pode entrar em contato com o professor Paulo Capella. E a gente então vai para o último bloco. Estávamos aqui falando desse detalhe, né, que o esporte de rendimento ele é totalmente patrocinado, digamos, entre aspas, né, porque o investimento público é muito grande neles, e o esporte educacional, o esporte das pessoas comuns, não recebe praticamente nenhum investimento. E também a questão da própria formação, né, desses atletas, desses professores de educação física. Como é que se dá esse imbróglio todo aí? Bom, as escolas de educação física em Santa Catarina, eu posso pegar a UFSC, que é o DESC, posso pegar o sistema CAF como um todo, são estruturas muito rígidas, arcaicas, super conservadoras e que não têm qualquer interesse nesse tipo de debate, né? Mesmo porque, em muitos casos, isso mexe com suas estruturas, com os seus professores. Também a gente não pode esquecer que a educação física ela é toda de origem militar, né? E existem muitos professores. Na minha formação na UDESC, eu tive aula com pessoas que eram ligadas ao exército, né? E que não aceitavam qualquer contestação de ordem nem nada, né? Bom, então as escolas de educação física funcionam assim, a mídia funciona assim porque tem interesse comercial, tanto na Copa, não havia uma notinha de rodapé sobre os expurgos que existiam por aí e sobre a roubalheira toda que existia. Não existia também nenhum comentário sobre os comitês populares da Copa e seus problemas, não existia nada disso. Então você tem as escolas, você tem a mídia, o jornalismo esportivo, além de extremamente oportunista, é completamente atrasado, né? Reproduz temáticas, por exemplo, essa mesma temática do mega evento como legado é uma coisa que passaram para nós, que veio de fora, e a gente ficou de certa forma reproduzindo o que seria o legado. O legado é uma coisa boa realmente, ou o que é? E, ao invés de nós estarmos daí discutindo uma outra pauta, né? Por exemplo, quando eu chego aqui e digo, olha, a América Latina é inexpressiva no esporte mundial, não existe por que estarmos lidando com o esporte de rendimento, né? E os problemas do Rio de Janeiro, essas coisas todas, esse debate todo, não interessa a educação física, que está tendo aí espasmos, né, de alegria com a competição. Quando eu vejo atletas aqui de Santa Catarina se emocionarem diante da tocha olímpica, é uma coisa patética, sabendo que aquilo é puramente comercial, né? O Bradesco, a Nissan e a Coca-Cola são os patrocinadores de uma tocha que custa R$2.000 cada tocha daquela, e tudo é comercializado. Teve uma época que o quilômetro percorrido pela tocha era vendido, comercializado, tudo é comercializado. Então esse espasmo de alegria dos atletas, das escolas de educação física, é uma coisa absolutamente bestial quando você não vê o bastidor das coisas. Depois de 30 anos de Avelange, 40 anos, a gente percebe que o cara tinha problemas muito sérios com a corrupção. Quando a gente vê as federações, que nem o Capella colocou, os acordos comerciais são feitos por aclamação. Se alguém discordar na mesa, é fuzilado, né? Então essas coisas todas que estão nos bastidores do esporte transformam o esporte e as suas instituições e dão a ele um caráter muito conservador e imexível, como diria aquele ministro, né? O Magri inventou o imexível. Então é muito difícil mudar o mundo do esporte e da educação física, e fica tudo, como o Capella também colocou, extremamente bloqueado. Bom, eu queria trazer uma luz de otimismo. A partir dos anos 80 para cá, nós temos um acúmulo de quase 35 anos de produções brilhantes de como pode ser. A gente tem resposta para tudo, só não tem ainda como a gente assalta o poder de forma democrática.
né? É essa a coisa. Porque de forma violenta é o limite que um dia vai chegar. Então a gente precisa democratizar. As conferências, as 3 conferências no primeiro mandato do governo Lula foram importantes. Porque deu uma primeira centelha de ver que os protagonistas do esporte podem ser outra, fora da estrutura formal. Então eu penso que a gente precisa continuar investindo nas conferências de esporte e lazer. Isso é muito fácil e muito legal de fazer. Agora a gente tem que ter tradição democrática. As pessoas que estão hoje nos cargos de poder, eles não têm essa tradição democrática. Segundo, eu queria dizer que o esporte que a gente acredita não é esse que está aí, coordenado por essas pessoas, e inclusive que é contra a vida dos atletas. O esporte, a gente pode depois, em algum momento, fazer um programa melhor para dizer, mas eu queria fazer uma provocação, e é muito séria. O que é uma Olimpíada? É a expressão máxima do suplício do ser humano sobre si mesmo. É isso que nós estamos abarcando aqui no nosso país. Porque a partir dos anos 2000, o esporte no campo crítico da educação física brasileira, ele recebe um adjetivo que nós estamos fazendo as performances no nível superlativo. E isso está deteriorando a vida dos trabalhadores no esporte, né? Então isso é uma denúncia que tem que fazer. Então isso a gente não quer. E a gente quer, então, um esporte que esteja dentro da fase de um nível de normalidade humana. Por exemplo, hoje, ninguém chega a uma Olimpíada sem estar tomando coisas absolutamente artificiais que, no longo prazo, vão deteriorar a vida dessas pessoas, né? Tem uma frase que destrói a cultura nacional. Atleta que come feijão com arroz, rende feijão com arroz. Em alusão a dizer que todos têm que estar suplementados. O doping é uma questão de dizer o que pode e o que não pode. Quer dizer, ninguém chega numa vida normal àquelas performances que estão ali. Então isso a gente tem que deixar bem claro. Isso em nome do espetáculo e do lucro. O que nós estamos pensando? Que a gente precisa ter um esporte na ótica dos trabalhadores. Para a expressão máxima, que são os esportes de representatividade, mas também para o esporte de massificação. O maior desafio que eu faço, e eu quero ver se eu acabo a minha vida vendo as escolas de esporte para os adultos não atletas. Por exemplo, tu saberia me dizer onde é que tem uma escola de futebol, onde eu, tu e mais o Nilson podemos aprender a jogar futebol, né? Numa outra lógica, handball, atletismo, futebol de salão. É interessante que os tradicionais esportes com os quais a educação física trabalha nos cursos de formação, nós não temos proposta de oferecimento para a população e muito menos temos uma rigorosidade no tratamento do atleta profissional de alto rendimento. Então aí tem um grande problema que a gente tem que tratar nas escolas de educação física. Porque o velho Marx já disse o seguinte, se nós queremos mudar o mundo, a gente tem que perguntar quem educa os educadores. E a culpa não é dos atletas, não são dos atletas, que são trabalhadores. Por essa absoluta ignorância sobre a degradação da sua vida em nome dessas poucas coisas que o Nilson bem pontuou, né, de inclusive se emocionar. Inclusive existem estudos que os atletas, mesmo sabendo que vão ter problemas de saúde, mesmo assim eles querem aquele 1 minuto de glória. Isso é uma coisa que é irresponsável para a sua vida e porque eles vão representar para as futuras crianças. Então a Olimpíada, conduzida da forma como vem sendo, no âmbito do Estado, no âmbito das corrupções, no âmbito das federações, no âmbito das escolas de educação física, é uma irresponsabilidade, porque o esporte é a expressão máxima do mundo moderno. Os atletas são ícones de identificação de massa. Uma coisa dita pelo Capella tem uma força quase nula. Agora, uma coisa qualquer dita por um atleta, ele repercute por muitos anos nas futuras gerações. Então é por isso que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande em educar os atletas e educar as novas gerações, não olhando, assistindo, mas fazendo. É possível a gente ter, daqui a 100 anos, nascendo aqui no IELA, uma Olimpíada olimpicamente solidária, em que
durante 15 dias, a gente não pare para assistir, mas que a gente pare para celebrar os povos praticando as suas práticas culturais mais belas que puderam cada povo praticar e trocando afetividades entre nós. Legal. Então a gente termina o nosso programa dizendo que tem muita coisa que ficou sem ser dita, né? Mas é só procurar na internet os trabalhos do Nilson, os trabalhos do Paulo, tem vários artigos aí já publicados e que trabalham nessa ótica. É importante dar essa outra mirada, né? Que infelizmente, apesar da televisão brasileira ter muito tempo para a discussão do esporte, essa discussão é rasa, né? E a gente convida vocês aí para acompanharem outros temas de outros programas Pensamento Crítico na página do nosso instituto. Então clica lá, vai lá, procura o Pensamento Crítico, tem vários programas já prontos, tá bom? E a gente volta daqui a 15 dias. Um grande abraço para todo mundo e até mais!